Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de dezembro de 2025, quarta-feira, e eu confesso que eu demorei um certo tempo para descobrir um certo mal-estar depois que a gente voltou de viagem, e eu acho que agora eu entendo relativamente bem. É que depois de você passar uma semana praticamente pelado, o dia inteiro de sunga, né, num ambiente bastante favorável, né, voltar a usar meia cueca, calça, blusa, etc. e tal, e sapato, demora um certo tempo para acostumar. É impressionante como em apenas alguns dias parece que o alívio, né, de você estar livre dessas camadas e camadas de civilização traduzidas em panos, não são absolutamente bem recebidas. É impressionante a facilidade com qual a gente fica à vontade de novo. E eu estou notando aqui um certo desconforto em adaptar de novo para as nossas convenções um pouco mais urbanas. Mas é lógico que se você está na praia ou em qualquer lugar natural, você acaba descobrindo que nem tudo são flores, ainda mais porque flores são feitas especificamente para um outro tipo de criatura chamada insetos, e alguns insetos têm uma certa predileção, né, pela nossa produção sanguínea, e aí você descobre que você está com picadas estranhas em lugares esquisitos. Aliás, é a primeira vez que eu levei uma picada na palma da mão, estou parecendo aqui um estigmata, uma coisa estranhíssima, mas já está desaparecendo, por sorte. Mas é interessante porque eu estava fazendo ali amizade com um casal de holandeses, muito simpático e tal, e a gente estava ali comparando as pequenas picadinhas de algum tipo de pernilongo, algum tipo de borrachudo, eu nem sei que bicho que é, porque o cara é tão pequenininho, ele é tão discreto que eu nunca vi, eu só vejo a picada no dia seguinte e por alguma razão qualquer minha pele não reage muito bem, desenvolveu algum tipo de reação alérgica, né, fica uma bolotinha ali, e eu falei, quem foi o cretino que fez isso? Né, na verdade, eu acho que talvez para facilitar um pouco ali a nudez despreocupada de turistas de todas as etnias possíveis, né, o hotel, ele de vez em quando, acho que uma vez por semana, ele passa ali um carrinho borrifando de madrugada, 4, 5 da manhã, borrifando algum tipo de inseticida que, segundo eles, é completamente inofensivo para nós, mas que deve reduzir essa população incômoda. E aí você fica pensando se não existe alguma maneira mais simpática, não só em questão de odor, né, mas também em questão de toxicidade, né? Será que não tem uma outra maneira da gente conviver um pouco melhor com essas criaturas? E, aliás, eu lembro de ter feito a piada com os meus amigos holandeses. Eu tive um amigo, tenho um amigo americano que morou algum tempo aqui no Brasil, e ele realmente não se conformava com a existência de pernilongos em geral, né? E ele proferiu uma sentença que eu acho que realmente é um desafio à fé em qualquer religião, que é a existência de pernilongos, como hei de dizer, eu não vou dizer que ela nega a existência de divindades, mas ela coloca qualquer teologia em xeque. Eu quero que, por favor, alguém desenvolva uma teologia que explique o mosquito, o pernilongo, porque, né, além de ser criatura incômoda, zumbi no ouvido, pica, coça, elas também, eu tive que explicar também para os meus amigos holandeses que no Brasil, infelizmente, nós temos a prevalência, né, em algumas regiões de doenças como dengue, chikungunya, zika, que eles nunca tinham ouvido falar muito bem, né? Por enquanto, que é lógico, o aquecimento global, tudo isso vai ser democratizado a países que nunca ouviram falar nessas enfermidades. Mas eu tenho uma notícia boa, né, para falar do nosso país. Eu queria ter sabido disso a tempo de contar para os holandeses, talvez eu conte agora pelo WhatsApp, não é? Mas Luciano Moreira, da Fiocruz, está fazendo o que nenhuma divindade fez, o que nenhuma entidade, criatura sobrenatural, metafísica fez para nos proteger, né, de uma coisa tão insignificante quanto um xarope de um pernilongo. Pois bem, Luciano Moreira, ele foi fazer, acho que doutorado, alguma coisa assim, na Austrália, e lá ele acabou, junto com cientistas de lá, desenvolvendo uma técnica que tem reduzido o dengue em algumas cidades brasileiras em até 89%. Uau!
você reduziu o dengue 89%, merece um prêmio, e é justamente o prêmio que ele está recebendo, porque a revista Nature fez um balanço de 2025, destacou 10 cientistas que estão impactando o rumo da ciência, e um dos cientistas é o brasileiro Luciano Moreira, uma figura simpaticíssima. Eu vou dar vários links aqui para vocês verem entrevistas com ele, reportagens com ele. Ele é um dos 10 caras mais influentes no futuro da ciência em 2025, porque ele descobriu uma maneira, ou desenvolveu junto com outros cientistas, claro, a ciência é sempre, né, plural, desenvolveu uma maneira da gente pelo menos minimizar o estrago dessas doenças que são devastadoras. Quantas pessoas morrem por dengue, quantas crianças têm a vida completamente destroçada por causa da zika ou do chikungunya. Pois bem, como é que ele faz isso? Com algum inseticida especialmente poderoso ou com algum tipo de manipulação genética que vai fazer com que esses pernilongos entrem em extinção e desapareçam do mapa? Não, na verdade, uma solução muito mais sustentável, muito mais sábia, me parece. Ele está usando a natureza contra a própria natureza. E nesse caso, a gente comentou ontem, né, da expansão da peste negra na Europa, e a gente, obviamente, associa isso com os ratos, mas, na verdade, a culpa não é dos ratos, é das pulgas, mas a culpa não é das pulgas, é da bactéria que está dentro da pulga, né? Então, como é que você faz para acabar com a peste? Você mata todos os ratos, você mata todas as pulgas, ou você dá um jeito na bactéria? Pois bem, no caso do pernilongo, a história é um pouco parecida, porque o pernilongo, ele transmite um vírus, ou alguns vírus, né? Quando ele pica você, ou quando a fêmea pica você, pronto, você ganhou um pacotinho, né? E a questão é, e aí, será que existe alguma maneira de fazer com que os pernilongos não transmitam essas doenças? Pois bem, o que ele descobriu é que uma bactéria aparentemente inofensiva, bastante prosaica, é uma bactéria que está presente em moscas de banana, que são outras criaturas difíceis. É muito curioso você imaginar que uma coisa tão infinitesimal, tão inofensiva quanto uma mosca de banana exista há dezenas e dezenas de milhões de anos, nem sei, né, e absolutamente imperturbável, né? Mas, pois bem, é uma bactéria chamada Wolbachia. Nunca tinha ouvido falar, eu acho. Né? Mas a questão é, se você pegar um pernilongo, né, uma fêmea, e infectar o pernilongo com a Wolbachia, ou seja, você vai deixar o pernilongo meio doentinho, né? O que acontece se o pernilongo tem a bactéria Wolbachia, a hora que ele se contamina com um vírus, seja qual for, dengue, chikungunya, zika, tanto faz, o vírus tem dificuldade em prosperar. Então, veja, o que ele está fazendo eu acho absoluta magistral. Realmente isso valeu meu dia. Eu não tinha prestado atenção nessa história. Né? O que ele está fazendo não é matar o pernilongo, não é extinguir os pernilongos, não é tentar matar todos os vírus do mundo. Não, ele simplesmente contamina os pernilongos com Wolbachia, o que é muito interessante porque uma fêmea é contaminada com essa bactéria. Plim, plim, graças a um corte cirúrgico e sem cicatrizes, vocês foram poupados de um longo silêncio enquanto eu atendia o interfone bastante inoportuno. Mas, voltando aqui, as fêmeas do pernilongo, quando são infectadas com essa Wolbachia, aparentemente não fica com dor de barriga, sei lá, enxaqueca, não, eles continuam funcionando normalmente, mas o que é interessante é que a fêmea vai, quando ela depositar ovos, os ovos vão estar contaminados com a Wolbachia. Ou seja, você infectou uma fêmea, dali para frente, as próximas gerações vão estar todas, vamos dizer assim, contaminadas. Eu sei que é uma palavra um pouco, vamos chamar de vacinadas contra o vírus, não é exatamente uma vacina, mas veja, você pega uma fêmea, contamina a fêmea com a bactéria, ela vai ser incapaz de desenvolver o vírus e todos os descendentes dela também vão ser incapazes. Então, você continua tendo pernilongo por aí, o que certamente vai ser celebrado por inúmeras criaturas que devem se alimentar desses bichinhos infernais. Não é? Você não contamina o meio ambiente, você está usando uma bactéria que já está por aí de qualquer maneira, né? Um mosquito muito interessado em bananas, não sei porquê, mas veja, isso é sensacional, sensacional. Na verdade, eu não sabia, em Curitiba existe uma fábrica ali produzindo
uma quantidade bíblica simplesmente colossal dessas fêmeas contaminadas com Wolbachia, e isso está sendo distribuído para inúmeras cidades num teste piloto para ver se a gente assim consegue combater a dengue. Eu achei essa história absolutamente maravilhosa. Parabéns para o Luciano Moreira da Fiocruz. Eu fico muito feliz de ter um brasileiro. A gente recentemente, como falou aqui no Radinho, eu também entrevistei lá no Vamos Falar sobre Impacto, a Mariângela Hungria, que também está tentando convencer o agronegócio a deixar um pouco de lado os pesticidas e todas aquelas substâncias tóxicas para usar bactérias e outras maneiras biológicas e sustentáveis, né, de manter a produtividade da agricultura. Então tá aí, Mariângela Hungria, Luciano Moreira, os heróis aqui do Radinho. Fico super feliz, dão muito orgulho da pesquisa brasileira. E o que é interessante aqui é essa questão, já que a gente está falando aqui de meio ambiente, já que a gente está falando aqui da nossa exposição ao que está à nossa volta, né? No caso de uma praia, uma exposição bastante prazerosa; no caso de cidade, vida urbana e vida moderna, é uma exposição que tem lá seus riscos. E eu vou chamar aqui a atenção para uma matéria da Wired muito interessante sobre uma doença devastadora, Parkinson. Nós já tivemos aqui pessoas próximas padecendo de Parkinson. Não é legal. É também mais alguma coisa para você colocar em xeque qualquer teologia, né? Como é que você explica uma teologia onde alguém desenvolve Parkinson? Mas, aliás, fazer um parêntese engraçado aqui, nesse casal holandês, o marido, uma figura simpaticíssima, estava contando que num certo momento ele estava a trabalho num certo país europeu, né? E aí nesse país europeu, um país latino também, europeu, ele acabou tendo um problema de saúde súbito, não é? E ele precisou ser internado. Então, nossa, bárbaro, o sistema de saúde era gratuito, o sistema de saúde era aberto, inclusive, para quem tivesse de passagem, não é? Então, ele foi prontamente recebido no hospital, e aí deixaram ele lá, e aí ele começou a perceber uma coisa muito difícil para um holandês entender, que, na verdade, os médicos atendiam quem gritava mais. Não porque estava doendo mais, ou porque tinha a voz mais poderosa, ou porque isso fosse o sinal de alguma enfermidade mais grave. Não, mas aparentemente o processo decisório, né, da ordem de atendimento era simplesmente vamos dizer, pela capacidade de convencimento do paciente. Ou seja, gritou, levou, né? Quem grita mais leva. Deve ter algum ditado envolvendo gritos por aí, que na Holanda eu acho que não é fácil de traduzir. Ele ficou indignadíssimo. Ele falou: pera, não é possível, para ser atendido, então eu vou ter que fazer súplicas, vou ter que ficar de joelho, vou ter que gritar, o que me faz lembrar também algumas teologias onde você tem algum tipo de divindade que, ao invés de tratar todo mundo da mesma maneira, né, aparentemente ele é suscetível a súplicas, pressões e trocas e promessas, o que não me parece muito justo. Isso não pareceu justo para o holandês também, porque provavelmente no sistema de saúde dele, a coisa é um pouco mais, digamos assim, democrática, né? É um pouco mais justa, né? Eu não considero justo qualquer sistema em que você tem que puxar o saco e suplicar e eventualmente dar demonstrações extraordinárias do seu apreço e amor, seja lá por quem for, de quem você está dependendo, né? Aliás, fazer um outro parêntese aqui. A Holanda teve colônias ali no Caribe, e eu estava conversando com uma taxista, e ela estava contando: não, nós aqui nessas ilhas do Caribe que eram possessões holandesas, nós temos passaporte europeu. Então nós temos aqui saúde gratuita, ensino gratuito. O superior não é gratuito, mas você pode financiar, né, isso que é bastante interessante, e você pode também estudar na Europa. Por que não? Você é um cidadão europeu mesmo nascendo no Caribe, né? E, aliás, é muito interessante porque durante a pandemia essas ilhas do Caribe tiveram, imagina, uma hecatombe em termos de turismo, acabou, os caras não tinham mais receita nenhuma. A Holanda não só garantiu renda mínima para todo mundo, forneceu cestas básicas, inclusive para imigrantes ilegais. O que eu achei de extraordinário, de uma sabedoria fantástica, porque tanto faz se o cara é imigrante legal ou não, ele não pode passar fome, certo? Então está aí pronto, um país se comportando melhor do que algumas teologias que a gente conhece, onde todo mundo passa a ter direito, né? Não importa se é um pecador ou não. Mas voltando aqui para a questão ambiental, desculpa, eu fiz uma longa digressão.
porque com questões que ainda estão um pouco na minha cabeça, mais ou menos como bronzeado, daqui a pouco elas desaparecem, questão do meio ambiente, eu estava falando de Parkinson, certo? Parkinson's, o que provoca Parkinson's? Então, durante algum tempo, acreditou-se que Parkinson's poderia ser um problema genético, então foi gasto, ainda mais quando na virada do século XX para o XXI, né, aquele projeto Genoma, botaram bilhões de dólares para mapear o genoma humano, então todo mundo achava que uma vez que você tivesse o nosso código genético, você ia acabar com várias doenças, o que não é bem assim, porque veja, acho que só uma porção pequena das doenças conhecidas é provocada só por genética. Muitas delas são provocadas por outros fatores, né? Tipo, o artigo aqui fala de várias doenças que de repente só 10% é genética, ou só 20% é genética. Mesmo câncer de mama também, vários tipos de câncer, o fator genético é pequeno, né? Então, nessa mesma linha do fator genético não ser tão importante assim, Parkinson's, a pesquisa demonstrou que a genética explica 10%, não muito, continua 90% de Parkinson's bombando por aí sem ninguém entender por quê. E uma questão interessante se a Parkinson's, vamos pensar só em Parkinson's, ou mesmo alguns tipos de câncer, nós vamos focar em Parkinson's. Se Parkinson's fosse exclusivamente genético, então, ao longo do tempo, em princípio, a quantidade de pessoas com Parkinson ia ser mais ou menos a mesma, né, proporcionalmente, né, provavelmente concentrada em algumas famílias, né, então seria uma questão estável. Mas o que tem acontecido é que o número de casos de Parkinson, estamos falando aqui de Estados Unidos, que é da onde a reportagem, simplesmente explodiu. Mas explodiu, e não é por excesso de diagnose, né, conspiração dos planos de saúde, não, explodiu. Explodiu e a questão, então algo me diz que não é genético, certo? O que será que é? E o que a reportagem faz ali é um levantamento de algumas histórias, de algumas pessoas que desenvolveram Parkinson sem nenhum tipo de predisposição genética. Uma delas era uma mulher, uma militar, que desenvolve Parkinson e que está tentando lidar com isso, né? Mas tinha um caso um pouco mais, desenvolveu gradualmente, né? Mas cedo, relativamente cedo. Mas o outro caso era um pouco mais estranho, que era de um sem-teto, de uma pessoa, infelizmente, à margem da sociedade, uma pessoa drogada, que um belo dia foi internado e quando eles foram ver, o cara estava estragadaço, super estragado, não conseguia parar em pé direito. Quando eles foram ver os sintomas, era Parkinson's. Aí eu falo, pensa só, a gente examinou esse cara faz, sei lá, 2 semanas. O que aconteceu? Ninguém desenvolve Parkinson avançado em 2 semanas. E aí eles perceberam o seguinte, e ficou alerta aqui para quem for um pouco entusiasmado com vários tipos de alucinógenos produzidos em laboratório. O que acontece, ele era um viciado em drogas e ele consumiu um tipo de droga, que eu já esqueci qual é, uma que tem um monte de M, alguma coisa, não sei. Infelizmente, entre aspas, laboratório, que devia ser alguma instalação clandestina, horrorosa, sórdida e suja em alguma garagem, em algum lugar, na hora de tentar produzir essa droga, esse alucinógeno, ela não foi cuidadosa e acabou produzindo uma variante dessa substância que, adivinha o que faz? Produz efeitos muito parecidos com Parkinson, porque ela destrói exatamente o teu centro, que chama região escura, ou região negra, não lembro muito bem, do cérebro, que produz dopamina. Então, pera um instante só, é possível você simular os efeitos, causar os efeitos do Parkinson, ou causar essa síndrome, com uma substância externa? Sim, infelizmente para o azar desse coitado que consumiu uma droga contaminada. E eles foram fazer experimentos em ratos, batata, você expunha o rato àquela droga, o cara ficava completamente zoado. O caso dessa militar que eu contei, o caso dela não era muito fácil de explicar, mas eles começaram a perceber que naquela região ali, vários militares tinham uma incidência de Parkinson muito mais alta que o normal. Né? E aí, quem sabe é uma causa ambiental.
Então, vamos pesquisar. Moral da história: existe uma substância chamada TCE, que é um tipo de solvente muito usado acho que na indústria mecânica, né? Aquela região ali tinha alguma também indústria mecânica que usou isso à torto e à direito. Isso foi parar na água, a água foi contaminada e o solo contaminado com essa água, os vapores dessa substância TCE vão para o ar e você nem percebe. De repente você está respirando o vapor de TCE o dia inteiro. E adivinha o que eles descobriram, testando ratos, que os vapores de TCE, eles induzem o aparecimento de sintomas de Parkinson. Não bom. Não bom porque nos Estados Unidos a quantidade de rios e fontes de água de americanos que estão expostos à água contaminada por TCE é colossal, são milhões de pessoas. Então, a culpa, então, na verdade, é nossa, não é vingança, não é karma, não é horóscopo, não é nada, é nós. É nós. E, bom, será que é só TCE, ou seja lá o que foi isso, que provoca Parkinson? Bom, a questão é que nos Estados Unidos, né, são usadas 350 mil substâncias por aí, né, químicas, e só 1% é regulamentado. Então, 99% delas ninguém nunca pesquisou quais são os efeitos na saúde pública. Então, isso talvez explique, por que não, né, ao invés de achar como aquele completo monstro transtornado americano, o RFK, né, que autismo é por culpa da vacina, veja, questões ambientais podem estar prejudicando não só o desenvolvimento de crianças, e aí são substâncias químicas que estão no ambiente, pode ser a tinta da parede, pode ser o que for, não é? Mas também provocando essas doenças que são muito debilitantes, que são um desastre não só em termos pessoais, quanto em termos de saúde pública. Então é muito interessante porque eles estão querendo chamar isso de expossoma. Expossoma não é nenhuma exposição cheia de mocinhas, né, com decotão distribuindo folhetinhos. Não, a expossoma é a disciplina que vai tentar entender quais fatores ambientais podem estar provocando problemas na sua saúde. Porque, veja, a genética explica algumas predisposições, mas em grande parte, alergias, asmas, câncer, Parkinson, o diabo, né, uma boa parte, a parte preponderante, pode ser justamente o expossoma. Expossoma é lógico que existem contaminantes que a culpa é nossa, existem também, sei lá, contaminantes naturais, de repente alguma população se estabelece numa região, a gente já viu isso recentemente, quando a gente estava vendo adaptações genéticas de populações humanas a condições diversas ou adversas. Nesse caso, a gente estava falando de uma população, acho que no norte da Argentina, cuja genética permitiu que elas vivessem num lugar que tem muito arsênico no meio ambiente. Não foi nenhum vilão ou nenhum serial killer que colocou arsênico lá. Arsênico é uma substância perfeitamente natural. Né? Mas o que acontece nos Estados Unidos e muitos países desenvolvidos é que a gente está exposto, por exemplo, a pesticidas. Então, na matéria, essa reportagem da Wired menciona também que quem trabalha na agricultura muitas vezes tem um índice muitíssimo mais alto de vários tipos de doença, provavelmente porque estão expostos a substâncias químicas que o governo Trump está tentando desregulamentar. Eu não sei como é que é no Brasil, espero que existam vários Lucianos Moreiras por aí, né, na Anvisa, na Fiocruz, etc., mas expossoma, né? Veja, a coisa não está só dentro de você, não é o seu destino cravado ou por alguma divindade ou pela genética. A questão é como o que está à sua volta, o que está à sua volta e que você não tem, inclusive, às vezes, muita escolha. Né? E, aliás, até vendo isso por um lado mais positivo, tem aqui uma entrevista muito interessante com uma bióloga explicando que hoje, graças à ciência, graças à tecnologia, graças à pesquisa, você consegue avaliar a saúde de um ecossistema. Um ecossistema é uma palavra abstrata, né? Não existe, como é que ele não tem temperatura, pressão, né?
Não, não tem. Mas ecossistema é um monte de criaturas vivas, certo? Então, como é que você mede a saúde de várias criaturas vivas? Primeiro, se elas estão lá, quem está lá, em que quantidade que elas estão lá, como é que você faz isso? Você sai lá catalogando todo mundo, um por um, né? Sai correndo atrás da galinha, né? O iguana é fácil, ele não sai muito do lugar. O caranguejo, Deus nos acuda, ele vê você e sai correndo, então dá trabalho. O que eles fazem? Eles coletam o ar. Porque criaturas, formas de vida, elas liberam uma parte do seu DNA no ar. Não estamos falando aqui de se elas soltam pum, se elas cheiram mal, não. É DNA que está no meio ambiente, DNA de bactérias, DNA de vírus, DNA da pele de vários animais. Então, se você pega amostras de ar, você pode detectar, por exemplo, hoje a gente consegue detectar 180 espécies diferentes no ar, pelo código genético. Isso é absolutamente incrível. E o que é mais legal é porque é uma pesquisadora inglesa. Na Inglaterra já tinha várias estações de controle do ar espalhadas pelo país inteiro, né? E eles estão ali o tempo todo recolhendo os filtros para analisar como é que anda a qualidade do ar. Pois bem, essa mesma rede que coleta a qualidade do ar, né, armazenando e arquivando os filtros sujos, esses filtros podem ser utilizados pelo pessoal que está pesquisando o que eles estão chamando de exogenética, né, essa genética que está no meio ambiente. Né, elas podem coletar e ver se de repente tem alguma espécie invasora, ou se de repente o balanço entre as espécies mudou. E eu achei isso absolutamente fantástico, porque isso imagina, o Darwin ia ter uma síncope, um orgasmo, né? Se ele soubesse a que ponto a gente conseguiu chegar através da pesquisa, não através de vários tipos de ideologias estranhas ou histórias que não param em pé e requerem uma quantidade extraordinária de fé para você continuar achando graça, não, mas por causa do trabalho de pessoas como o Luciano Moreira, que não é nenhum CEO que está velejando e andando em motocicletas com Bolsonaro. Não, é um pesquisador, né? É um brasileiro que dedicou a vida inteira ao quê? A ajudar os outros sem perguntar que time que torce, sempre requerer que o cara adore o Luciano Moreira acima de todas as coisas, né? Sem requerer ali que o cara... Não, nada. É uma carreira dedicada a todos nós. Então eu fico muito feliz aqui, parabéns Luciano Moreira, vamos lembrar de novo da Mariângela Hungria, vou dar um link aqui para essa pesquisa extraordinária da Mariângela. Meus caros, esse vai ser um episódio um pouquinho mais curto, pelo menos é um episódio em que a gente consegue destacar, né, e quem sabe dar um pouco mais de apoio para quem hoje não está numa posição muito favorável, porque infelizmente outros tipos de história um pouco mais retrógradas, um pouco mais obscurantistas, inclusive muito mais egoístas, estão dificultando a vida de quem está justamente tentando criar um futuro mais legal para inclusive pessoas que eles nunca virão a conhecer. Raríssimos e raríssimas, cuidem-se por favor. Um grande abraço e até amanhã.